Bom dia. Olá, bom dia, Alcina. Logo a primeira aí. Bom dia, Gabriela. Já me conseguem ouvir? Lídia, Gonçalo. Bom dia. Podem escrever no chat. Ok. Bom dia. Estava a ver se ninguém me estava a ouvir. Bom dia. Vão-se acomodando aí. Já tomaram um pequeno almoço? Não mando vir café para todos. Bom dia. Quem é que quer dizer bom dia? Quem é que quer dizer bom dia em voz? Que é para acordarmos todos. Bom dia. Já vi que vocês escrever sabem escrever. Falar. Está tudo a acordar ainda também, pá. Ninguém merece. Então vamos esperar mais um bocadinho, está bem? Dá sempre aí 5 minutos, mais ou menos, que é para toda a gente se acomodar. Ir entrando. Quinze. Já que estamos aqui a fazer um tempo, alguém tem alguma dúvida em relação a ontem? Dúvida matéria. 17, já estamos a chegar aos 20 e tal que somos. Esperar mais um. Alguma dúvida em relação a alguma pergunta que queiram fazer em relação a ontem? Nada? Pronto. Disseram bom dia, agora fugiram todos. Pronto, já ninguém quer saber de mim. 18, estamos quase. Exatamente. Ok. Bom dia, já sei que vocês sabem escrever. E agora o resto? Sim, não? Alguma dúvida? Talvez? Não é fácil escrever aí no chat? Não é fácil escrever aí no chat? Alô? Já vi que vocês hoje não estão aí, estão a acordar ainda. Sim, Hugo. Fala, Hugo. Ah, caralho. O Hugo pelo menos já sabe escrever, também cheguei agora. Ok, a minha missão aqui também é acordar-vos agora um bocadinho, que é para daqui um bocado começar a série. Ora bem, importante. Estão preparados? Certo? Esta aula... Muito bem. Esta aula... Vamos ter aqui os objetivos e vai decorrer normalmente. Depois a aula seguinte é que, para além da formação, que será curta, porque a aula seguinte é super curta, eu vou explicar mais coisas da Drivebox, mais funcionalidades da Drivebox e vou, sobretudo, explicar o vosso procedimento, ou seja, como devem proceder na próxima semana, ou seja, a partir de segunda-feira. Ok? Vou-vos dizer o normal decorrer das aulas, vou-vos dizer onde é que depois fazem testes, porque a partir da próxima semana, como eu disse, o curso
passa a ser mais exigente porque vai ter sempre avaliações, toda a aula será avaliada, ou seja, todas as aulas terão um teste específico que vocês têm de fazer e que têm que passar para passarem para a aula seguinte. Portanto, não é só ouvirem a aula e simplesmente meterem as chaves. Okay? Mas isso eu vou já explicar isso tudo, vou entrar na Drybox novamente, vou explicar onde é que vocês fazem os testes, como é que vocês fazem esta coisa toda. Ok? Agora, concentração, ok? Para iniciarmos este módulo e para perceberem isto. A matéria que vamos dar hoje e vamos terminar algo que ficou por dizer ontem, ok? Portanto, vamos terminar, ou seja, vamos iniciar com o que seria normalmente o final da aula de ontem, ok? Mas vocês vão perceber, porque segunda-feira, a aula que vocês vão ter segunda-feira será em tudo idêntica àquilo que vamos falar hoje. Ou seja, a matéria que vamos dar hoje basicamente vai ser recalcada, toda falada novamente, ok? Porque é importante e porque às vezes não é só vocês ouvirem uma vez. Certo? Por exemplo, vocês têm lá, quem quiser rever, poderá rever as aulas. Já colocamos lá as gravações das aulas de ontem. Portanto, quem quiser dar uma espreitadela e tiver tempo, pode ver ou rever. Ok? E isso, obviamente, também vai acontecer para a semana. Portanto, é só vocês depois estarem atentos. Eu vou já explicar essas coisas todas também. Não se preocupem com isso. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Esta aula é muito importante. Muito do que vamos falar hoje vai-vos ser inquirido no vosso exame teórico. Certeza absoluta que vai sair no vosso exame teórico. Mas muitas das coisas que vamos falar hoje, muitas, para não dizer quase todas, vai ser muito importante na vossa tarefa da condução. Está aqui. Vai ter aspectos, dicas muito importantes que eu vou-vos dar para que depois vocês sejam ou se tornem, melhor, bons condutores. Ok? Portanto, tenham muita atenção. Há coisas muito importantes. Lembrem-se, a prática não vai ser só dominar o veículo. Vai ser muita coisa. E se vocês ouvirem e levarem estas bases daqui, vai ser muito mais fácil a parte seguinte. O que vem sempre a seguir, basicamente vocês vão atingir os vossos objetivos mais rapidamente e melhor se levarem estas bases daqui. É como nós imaginarmos que temos a primária, depois temos a preparatória, o secundário, ok? E se nós falhamos, ou se alguém falhou com nós, ou se nós falhamos na primária, nós vamos ter cada vez mais dificuldades. Vamos andar sempre atrasados em relação aos outros. É a mesma coisa. É aquilo que eu costumo dizer. Ninguém vos vai ensinar a ler sem primeiro ensinarmos o A e o U e depois ensinarmos o abecedário. E depois começar a juntar as letras, depois é que vocês começam... Se começarmos a falhar logo na primeira fase, se vocês começam, lá está, a deixar de lado estes pormenores importantes, a situação da atitude e da personalidade que falámos ontem, a situação do civismo e da condução defensiva que também falámos ontem, a situação da tarefa da condução que vamos falar hoje, como é que devemos recolher a informação? Temos que olhar só para a frente? Será que temos que andarmos sempre a mexer e a procurar os veículos e a procurar os peões na passadeira ou podemos só olhar para a frente? Não, o nosso campo visual vai ter que ser de 360 graus. Isto é só um exemplo de muitos que eu vos vou falar aqui, de coisas que vamos falar aqui, que é super, hiper, mega importante vocês começarem a levar daqui. Ok? Portanto, depois vamos falar no tempo de reação, na distância de reação, na distância de travagem, na distância de paragem. Muito importante termos noção do que é que faz com que nós demoremos mais tempo a reagir, termos noção do que nos faz mais tempo, que faz com que o carro demore mais tempo a travar ou a parar. Ok? Portanto, a distância de segurança. Ok? Portanto, muito, mas muito importante. Comecem já a ganhar estas bases. Isto vai ser recalcado, sim, mas
não vejam ok, hoje então não vou dar atenção, eu vou só ouvir quando ouvirmos isto na aula 1. Não façam isso. Comecem já daqui a levar esta embalagem. Eu estou a dizer que isto vai ser recalcado por ser realmente importante. Ok? Não para vocês, ok, ainda vou ter outra hipótese. Então ouço naquela hipótese. Não, é como o típico português, deixa para a última. Ok? Perceberam a ideia? Pronto. Prontos para começarmos então a sério? Agora? Sim? Ok. Ótimo, também já sabem dizer sim. Muito bem. Existe uma coisa chamada o sistema de circulação rodoviária. E esse sistema de circulação rodoviária tem como fundamento, ou tem como objetivo a nossa ou a dos outros também, ou seja, a de todos, a segurança de todos. A comodidade tem a ver com a forma de estar, ou seja, sentir-nos cómodos. Por exemplo, aquela situação que nós falámos da posição correta para conduzirmos, a parte do habitáculo estar bem arejada e nós sentirmos bem a conduzir, certo? A economia, e a economia no sentido de haver transações, etc., mas também no sentido de haver um menor consumo de combustível, por exemplo, ou seja, a tal proteção ambiental, e também tem a ver com o progresso, porque ele tem que existir e ele existe. Okay? Portanto, isto é o objetivo de existir um sistema de circulação rodoviária. Okay? E este sistema de circulação rodoviária tem 4 elementos principais, que é o homem, o veículo, a via e o meio ambiente. Quais são os elementos principais do sistema de circulação rodoviária? Homem, veículo, via e meio ambiente. Dos 4, vossa resposta. Dos 4, qual é o elemento principal da circulação rodoviária? Sem dúvida. Pergunta de exame. Nós somos o elemento principal da circulação rodoviária. Quer como condutor, quer como peão. Como condutor é o elemento mais importante, como peão é o elemento mais vulnerável. Aquela fragilidade que nós falámos ontem. Do seu comportamento, falámos ontem, das suas atitudes, da maneira como fazemos as coisas, da maneira como conduzimos, é sem dúvida, vai ter influência, sem dúvida, na segurança rodoviária. Certo? Veículo. O que é o veículo? O veículo é, por exemplo, o elo de ligação entre nós, condutores, e a via. E o condutor tem que também conhecer o seu veículo, conhecer no sentido de entrosar-se com ele, saber o poder da aceleração, saber o comportamento em curva, saber onde é que faz a ligação da embreagem, não é? Para dominarmos esse veículo. Portanto, é importante nós conhecermos o veículo que nós estamos a conduzir, certo? Para, obviamente, estarmos mais entrosados com o veículo, então sentirmos mais cómodos, sentirmos mais seguros a conduzir. E vai haver um tema, ok? Uma aula em que nós vamos falar no veículo. Se vocês olharem para uma imagem e perguntar-vos qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via, eles falaram deste veículo. E vocês têm que olhar para a imagem. Olha, este veículo será um automóvel ligeiro? Será um automóvel pesado? Será um ligeiro de mercadorias? Será um ligeiro de passageiros? Será um motociclo? Será um triciclo? Será um motociclo simples? Será um motociclo com carro? Será um quadriciclo? Será um veículo agrícola? Portanto, vai haver inúmeros veículos. Uma coisa que vocês têm mesmo que começar já a meter na cabeça é esta situação. Quando se fala em veículo,
nós estamos a falar desde bicicletas, ou seja, o velocípede, estamos a falar do veículo de tração animal, e estamos a falar dos automóveis, dos motociclos, ou seja, veículo, certo? É velocípede de tração. Pode ter motor, como pode não ter motor. Por exemplo, porque é que eu estou a reforçar isto? Neste sinal, é obrigatório a todos os veículos parar. Quer dizer que, por exemplo, o stop. Todos os veículos têm que parar no stop. Seja um veículo de tração animal, seja uma pessoa em bicicleta, um velocípede, seja, obviamente, um automóvel, um automóvel, seja ele ligeiro ou pesado, seja até um veículo prioritário, que também tem que parar no stop, porque eles têm que primeiro suspender e depois podem avançar. Portanto, todos os veículos são obrigados a fazer aquela paragem. E é bom que vocês entendam esta assim. Quando se falar em automóveis, ok, estamos a falar nos ligeiros e nos pesados. Quando se falar uma regra ou um sinal de falar em veículos, estamos a falar nos com e nos sem motor. E isto vocês esquecem-se. Ok? Depois, também vamos, em termos de veículo, nós também vamos passar para dentro do veículo. Chamado o habitáculo do veículo. Vai haver um tema em que nós vamos dar o interior do veículo. Dizermos, olha, o volante, o painel de instrumentos, a caixa de velocidade, o travão de estacionamento. Até já há um módulo específico que daqui a um bocado vou falar para vocês se entrosarem com o veículo e com as manobras e com como é que devem agarrar no volante. Se podemos cruzar ou não, como vocês ouvem a dizer uma história qualquer que diz que não se pode cruzar as mãos no volante. Não, as mãos não podem ficar cruzadas. A melhor maneira de vocês virarem no volante vai ser cruzar. E vocês ouvem que não se pode cruzar. Vocês vão terem um modo dentro da Drybox em que está lá eu a explicar isto. Certo? Vocês vão ver, que eu vou-vos mostrar daqui por um bocadinho. Portanto, tudo isto é... Ok? Portanto, vamos passar as luzinhas que acendem. Olha, acendeu uma luz vermelha. Se calhar é melhor eu parar o carro, senão o carro vai à vida. Será que é o óleo? Será que é a água? Será que é alguma anomalia no sistema de trabalho? O que é o velocímetro, que nos dá a velocidade instantânea? O que é o conta-rotações? Isto não é para vos assustar, ok? É só para dizer que nós vamos falar e vamos minuciar estas coisinhas todas. Basicamente, destas 4 palavras, homem, veículo, via e meio ambiente, vai sair muito do nosso progresso para a frente. De tudo que vocês vamos falar ao longo da formação. Via. E aqui aproveito para vermos esta situação aqui. Que houve alguém ontem que falou. E eu tenho isto aqui. Via. Reparem. A mesma pergunta da há bocado. Eu disse, qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via? A primeira coisa que vocês vão ter também que identificar é o quê? A via onde estão a circular. E pode ser uma autoestrada. Pode ser uma via reservada a automóveis e motociclos. Pode ser dentro ou fora de uma localidade. Certo? Portanto, há diferentes tipos de vias. Mas depois, dentro da própria via, ou da via pública, que nós podemos aqui identificar como sendo o número 6, lembram-se daquilo que eu disse ontem? A via pública é tudo. O que é tudo? É a berma ou passeio, que tem aqui ou aqui. Estão a acompanhar, sim ou não? Se alguém tiver dúvida, peça-me para repetir. Eu não estou em vossa casa, certo? Estou quase, mas não estou. Portanto, se tiverem dúvidas. E a via pública, que é o 6. Então, a berma ou o passeio, que é o 1. Mais o 5. E o que é o 5? Alguém sabe? Alguém sabe? É só para repousar um bocadinho a voz. Ninguém ferra. Faixa de rodagem. Exatamente. Certo? A faixa de rodagem. A quem é que se destina a faixa de rodagem? Quem é que anda na faixa de rodagem? Marco, os veículos. Não só os automóveis, os veículos. Os velocípedos também têm que andar pela faixa de rodagem. Os veículos de tração animal, a não ser que existam pistas especiais. Ok? Certo?
E quem é que anda pela berma ou pelo passeio? Isto é só para vocês começarem a acordar. Quem é que anda pelo passeio? Exatamente, os peões. Certo? E agora, o que é que vocês acham que é o 4? A faixa de rodagem pode ter... Exatamente. Ou seja, a faixa de rodagem pode ter uma, duas vias de trânsito. Neste caso, eu desenhei uma seta para cada lado, ou seja, esta faixa de rodagem tem duas vias de trânsito, uma em cada sentido. Portanto, quando eles falarem, e isto é muito importante, quando eles falarem via de trânsito, é só aquela fila. Se eu me mantiver nesta via de trânsito, e vocês, eu tenho que seguir, e às vezes tenho uma seta, por exemplo, assim para a direita. Nós estamos aqui e eles dizem assim, se eu me mantiver nesta via de trânsito, o que é que eu tenho que fazer? E vocês dizem, ok, temos que mudar de direção à direita. E eles não dizem, muitas vezes, nesta via, diz nesta via de trânsito. E quando falarem em via de trânsito, é só aquela fila. Existe uma faixa de rodagem e essa faixa de rodagem pode ter várias vias de trânsito. Eu fiz aquilo, mas eu podia ter feito simplesmente uma situação assim. Esta faixa de rodagem tem uma, duas, três vias de trânsito. Duas no nosso sentido, uma em sentido contrário. Vias de trânsito. Uma única fila de trânsito. Naquela via de trânsito. Nesta via é tudo. Já estão a começar a perceber? Via é diferente de via de trânsito. Ok? Está entendido? E o que é que torna... como é que se chama aquela linha que torna os limites da faixa de rodagem mais visíveis? Que normalmente eu desenhei a preto, mas é aquela linha branca que vocês estão a ver. Como é que se chama? Uma guia. Isto chama-se guia. Não confundam guia com linha contínua. A linha contínua ou descontínua, que é a que eu desenhei aqui, separam vias de trânsito. A guia delimita a faixa de rodagem, tornando a mesma mais visível. Dúvidas? Dúvidas? Alguém quer falar? Dúvidas? Eu estou assim com o dano, mas não vou apontar a ninguém. Não vou matar ninguém. Falta-nos identificar o quê? Exatamente. Ou seja, o que está para fora daquela linha branca é berma ou passeio. Para dentro é faixa de rodagem. O mais correto é dizermos que delimita, ou seja, torna mais visível os limites da faixa de rodagem. E para lá, como normalmente, às vezes até nem existe. Existe a linha e depois não existe nem berma nem passeio. Normalmente quando tem linha existe berma, pelo menos. Ok? Mas outras vezes existe o passeio. Diferença, aquela situação que falámos ontem da sobreelevação. O passeio tem normalmente um desnível e a berma não tem. Certo? E agora o que é o 2? Quando uma via tem dois sentidos, chamamos ao que divide um sentido do outro sentido, que pode ser uma linha descontínua, como eu desenhei, mas como pode ser uma contínua. Faz... Só ajudar aqui, ver se consegue resolver. Pronto. Quando? Pode ser também uma linha mista, como pode ser que às vezes existe o quê? Um canteiro, uma coisa de flores, com um relva e com postes. Certo? Porque diz materializado ou não. Aqui é um sentido, aqui é outro. Isto então aqui é
Isto aqui é o eixo da faixa de rodagem. Que pode ser uma linha contínua, que pode ser uma linha descontínua, que pode ser uma linha mista, que depois vamos falar. Certo? Chama-se eixo da faixa de rodagem. Que não metam na cabeça que vocês normalmente dizem é o meio. Pode não ser um meio. Quando é assim, regra geral, ok, é o meio. Mas se for aquela situação que eu falei há bocado, qual é a linha que representa o eixo da faixa de rodagem? É esta? Exatamente, é esta. Ou seja, não é esta. Ou seja, não é o meio. Por exemplo, esta via tem eixo da faixa de rodagem? Isto que eu desenhei agora, existe eixo? Não tem eixo. Só tem eixo quando existe 2 sentidos. E porquê é que é importante nós sabermos o eixo quando tem 2 sentidos? Para se nós quisermos mudar de direção à esquerda, a gente tem que se encostar ali. É claro que depois aqui tem que ter assim tracejados, que é para a gente depois poder virar para ali. Certo? Ou seja, ter aqui, por exemplo, né? Nós vamos aqui e o que é que eu tenho que fazer para mudar de direção à esquerda? É claro que vamos dar isto direitinho, não é? Vamos passar para aqui, o carro fica aqui direitinho, vê se vem alguém de frente, não vem, vamos virar para ali. Ok. Isto é só para vos dar exemplos. O eixo é importante para depois vocês perceberem que quando mudarem de direção vocês têm que se encostar ao mesmo. Certo? Vai haver estas diferenças todas também. Entendido? Certo ou errado? Está aí? Pronto. E está tudo identificado do que é importante em relação à via. Não se esqueçam que isto é a via em geral, ou seja, mais objetivo do que vocês têm numa imagem à vossa frente. Não se esqueçam que depois, que é a primeira parte que eu falei em relação à via, em que vocês têm que ver a imagem por um todo, e se vos perguntarem nesta via, vocês têm que saber, será que eu estou dentro ou fora de uma localidade? Porque vai haver diferentes velocidades. E diferentes maneiras de vocês adaptarem a vossa condução, não é? É diferente conduzirmos dentro de fora de uma localidade. Se formos numa autoestrada, também é diferente. Isto é uma via reservada a automóveis e motociclos. Isto é um itinerário complementar. Isto é um itinerário principal. Então, depois você, obviamente, vai ser dado bases para vocês olharem e perceberem isto é uma autoestrada, isto é X, isto é Y, isto é Z. Então, também existe depois a imagem global em que vocês vão ter que identificar, nomeadamente e principalmente para, em termos de perguntas teóricas, para vocês responderem perguntas relacionadas com velocidade, qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via, mas também, e muito importante para a parte seguinte e para o vosso dia-a-dia na vossa condução, vocês depois, ok, este ambiente rodoviário, esta via onde eu estou a circular, só me permite circular esta velocidade, eu tenho que ter cuidado com isto, agora estou dentro de localidade, tenho que ter cuidado porque há passadeiras, porque há peões, porque há interseções. Há uma maior probabilidade de chegarmos a cruzamentos e muitas vezes até nem estarem sinalizados e eu tenho que ceder a passagem aos veículos que apresentem pela direita, que são regras que nós vamos dar, ok? Portanto, obviamente tem que ter em consideração isto. O quarto elemento que nos falta, e passando aqui agora para o vídeo que entretanto já terminou, já não. O quarto elemento que nos falta é, sem dúvida, o meio ambiente. Portanto, já falámos homem, veículo, via, meio ambiente. E o que é que o meio ambiente está a fazer aqui? Será que ele tem ou não importância na maneira como nós vamos conduzir? Nós saímos de casa de manhã, está a chover, vamos ficar em casa? Não, vamos conduzir na mesma. Agora, sabemos o quê? Que existem condições diferentes das normais e que eu vou ter que adaptar, ok, a minha condução, a maneira como conduzo, nomeadamente em termos de velocidade, não só, porque normalmente vocês associam só, ok, tem que ir mais devagar, o resto que se lixe. Não. Falando mesmo português, não, obviamente. Portanto, o único procedimento que temos que ter, ou seja, não é o único procedimento que temos que ter quando estamos a conduzir com chuva, moderar a velocidade. Temos que ter cuidado com outros aspectos. Evitar andar lá a dar guinadas ao volante, porque nós até podemos ir muito devagar. Se tivermos que fazer uma travagem brusca, se tivermos que virar o volante,
Se vocês virarem o volante rapidamente, vocês perdem mais facilmente o controle do veículo. Portanto, o que é que quer isto dizer? Sem dúvida que o meio ambiente tem um papel importante. Na situação de que falámos destes fatores, que é a chuva, o vento, a neve, o nevoeiro, certo? Mas também a situação de conduzirmos de dia e de noite é diferente, certo? Portanto, isso também tem a ver com o meio ambiente, né? Dia, noite, dentro, fora de uma localidade. Portanto, este meio ambiente está em constantes mutações, está sempre a variar, ou pode variar, e nós temos que ter, como condutores, como bons condutores, temos que ter noção que as características são diferentes e que nós temos que adaptar da maneira X, Y ou Z. Isso é que vocês podem, mesmo em condições normais, em condições de um ambiente normais, vocês podem estar habituados a fazer uma rotina para o vosso trabalho daquela via, daquela estrada, ok? E simplesmente, o que é que acontece? Vocês num dia se calhar chegam mais rápido, no outro dia demoram mais tempo a chegar, porque apanharam mais trânsito, certo? Porque apanharam, infelizmente, um acidente, ou porque está a chover e o pessoal vai mais devagar e bem. Estão a perceber isto também? Portanto, é muito importante vocês fazerem este tipo de avaliação das condições e terem noção desta tal adaptação, ok? Têm que fazer à vossa condução. Não, conduzir não vai ser sempre igual. Não é? Naquele cruzamento eu vou ter que fazer sempre isto. Vocês não vão decorar caminhos, vocês não vão decorar situações. É claro que passar por certas situações vai-vos dar a tal experiência que vocês necessitam. E se calhar da próxima vez já reagem de uma maneira diferente e mais adequado. É verdade. Mas enquanto não temos esta experiência, vamos então adequar o nosso comportamento. Vamos adequar a nossa condução. Ok, vamos mais devagar. Se calhar devo evitar ter este tipo de comportamento porque ainda não estou bem seguro. Ok? É sempre importante vocês fazerem isto. Isto que está aqui, que eu estou a dizer-vos agora, se calhar não vos vai ser nenhuma pergunta teórica em relação a isto. Mas vocês vão ver, e espero que se lembrem, certo? Que há alguns que me dizem assim, e caramba, fogo, e começam-se a rir. Passam por uma situação e começam-se a rir. E eu pergunto, estás-te a rir porquê? E diz ele, eu lembro-me na aula X, acreditem que há alunos assim, eu lembro-me na aula X tu tens falado nisto. E eu estava-me a esquecer. Mas mal cheguei à situação e eu acabei por me lembrar. E tens razão. E eu digo sempre, eu não quero ter razão, eu não preciso ter razão. Não quero que vocês me digam, desculpe. Ou o instrutor não quer que vocês peçam desculpa. O instrutor quer que vocês entendam e façam as coisas bem. Percebem a mensagem? Portanto, atenção a isto. Isto é o tal, muito para além da tal formação teórica e do passar apenas e só no exame teórico. É preciso mesmo vocês aplicarem isto e saberem isto. Ok? Certo? Certo ou não? Não adormeceram, para não? Ah, ok. E quando há qualquer coisa que falha, o que é que normalmente origina? Quando há qualquer coisa que falha, o que é que normalmente origina? O quê? O acidente. Exatamente, Marco. O acidente. Certo? E que é uma das consequências piores da irresponsabilidade. O que é que vocês acham qual é o que é que falha quando existe um acidente? É falha quê? Da estrada, do veículo ou humana? Sem dúvida. Falha humana como fator dominante. Sem dúvida alguma. O homem é o maior causador de acidentes. 90% dos acidentes são causados por falha humana. Dentro dessas falhas humanas, vamos dissecar isto aqui um bocadinho, qual é que vocês acham que são as principais falhas? Vocês ouvem diariamente a falar na televisão. Distrações, sim. E normalmente essas distrações são associadas a quê? Se calhar há falta de condução, por exemplo, o uso de telemóveis, a situação do álcool, da fadiga, da sonolência, certo?
Se calhar a falta de civismo, a falta de responsabilidade, ou seja, a irresponsabilidade. Sem dúvida, Júlio, é das principais, o excesso de velocidade. Outra, muito falada também, que normalmente é que até origina normalmente mais acidentes. Pronto, os fatores internos, essa já tínhamos falado, o álcool, a fadiga, a sonolência. As manobras que é? As manobras perigosas, nomeadamente ultrapassagens mal calculadas, que dão choques frontal e que normalmente aí é trágico mesmo as consequências desse acidente. Ok? Muito bem. É claro que depois existem os tais 10%, que são a manutenção do veículo, as qualidades da via, que às vezes acontece, embora em relação à manutenção do veículo, muitas vezes é da responsabilidade do proprietário do veículo, que não faz as reparações necessárias, depois anda com o carro ou com os pneus carecas, ou com o sistema de travagem deficiente, etc. E depois também acaba por originar. Mas também há a situação da qualidade das vias, que muitas vezes prejudicam a condução e faz com que a gente perca o controle do veículo, não diretamente sendo a nossa responsabilidade, mas lá está. Se vemos que as vias não têm condições, então temos que praticar outro tipo de condução. Portanto, acaba por isso sempre ligar um bocadinho à parte do homem, não é? Do homem como condutor. Mas há uma coisa que eu costumo dizer, e ontem já tocámos um bocadinho nisto, e acreditem que a maior parte dos acidentes muitas vezes acontecem por falta de interação com o outro. A tal falta... Às vezes acontece que está um carro a ultrapassar-nos, o que é que nós fazemos? O que é que o condutor faz? Qual é a ideia que vocês... Um condutor que está a ser ultrapassado, normalmente... O que é que acontece muitas vezes? O que é que o condutor se lembra de fazer? Tu pensas que o teu carro anda mais que o meu? Não. E acelera também. Certo? Lá está. São este tipo de comportamentos. Certo? E a tal falta de interação, a falta do civismo por exemplo, olha, pá lá, se calhar é mais fácil tu passares, vai lá tu, pronto, eu deixo-te passar. Preferimos muitas vezes, certo? Buzinar, reclamar, chamar nomes, sair fora do carro, como infelizmente ultimamente tem acontecido muitas vezes, de andarem à porrada por isto ou por aquilo ou por não sei o quê, e não se consegue perceber porquê, porque quando nós podíamos ser... a via pública é um espaço comum a todos, onde todos têm regras e têm deveres, mas não quer dizer que não possamos às vezes, olha, vai lá tu, certo? Não é? Se calhar estivermos numa fila de supermercado e tivermos uma pessoa que até tem... vemos que temos mais dificuldade, a operadora da caixa nem chamas, olha, vai lá, então, você tem mais dificuldade, está aí de muletas, olha, vai à frente, por exemplo. Até aí se vê esse tipo de comportamentos muitas vezes. Não quer dizer que somos obrigados a fazer isso, é óbvio. Também não estou a dizer que devemos ceder essa passagem sempre, como já falámos ontem. Mas há certas situações em que o acidente era evitado, certo? Se houvesse essa interação. Repare, porque é que às vezes há determinados tipos de situações que acontecem. Por exemplo, imaginem que vai. E não ontem, por exemplo, eu ao vir embora, apanhei uma máquina agrícola, certo? Numa estrada nacional, fora da localidade, muito devagar. Uma fila de carros enorme. Enorme mesmo. Certo? O que é que originou essa situação? Originou que muitos condutores, erradamente certo, ok? Mas vocês já vão perceber o lado da moeda, os dois lados da moeda, erradamente certo, ninguém conseguiu ultrapassar porque tinha linha contínua, então nós íamos ali atrás. Todos. Mas alguns, o que é que faziam? Não vinha ninguém de frente, linha contínua, toca andar. Agora reparem, ok, só existia uma via de trânsito, mas esse condutor, ao ver o trânsito que estava a causar, o que é que ele podia ter feito? Encostar-se um bocadinho à berma, porque é permitido. Por isso é que eu disse que aquilo é uma guia, não é uma linha contínua, aquilo pode ser pisado e transposto. Não pode ir sempre a circular pela berma, certo? Porque isso é para os peões. Mas ele encostava-se um bocadinho, deixava passar os carros. Ok? Ou seja, um comportamento cívico, se calhar dizia-nos, ok, olha, vamos lá encostar um bocadinho, deixa passar esta fila enorme, é que aquilo fila já tinha, Deus me livre. E pronto, era sempre linha contínua, mas nós tínhamos que ir ali todos atrás.
Estão a perceber esta ideia também, este balanço? Muitas vezes nós até vamos, porque andar devagar, aqui normalmente a gente fala sempre só excesso de velocidade. Não, o andar devagar, vocês se forem, por exemplo, para exame ou no vosso dia-a-dia, se andarem na estrada a prejudicar a circulação dos outros, vocês também podem ser multados. Vocês também são, obviamente, identificados. Ou seja, no caso do exame de condução, vocês também são penalizados por irem devagar demais. Portanto, vocês têm que andar no sítio onde têm que andar e vamos moderar a velocidade nos sítios que temos que moderar. Portanto, tem que haver essa diferença dos tais meios ambientes. Ok, agora estamos aqui dentro de uma localidade, tem muitas passadeiras, vamos a esta velocidade. Que é aquilo que eu costumo dizer. A velocidade máxima dentro de uma localidade é 50. Certo? Há sítios que é 50 dentro de uma localidade e vocês vão poder ir 40, 45, 50 até. Há sítios dentro de uma localidade que é 50 na mesma, mas vocês, para irem em segurança, se calhar vão ter que ir a 10, a 20 ou a 25. E vocês próprios têm que adaptar, têm que ver isso. Não é 50, vão andar sempre perto dos 50. Nada disso. Nada disso. Está entendido também esta mensagem? Sim? É importante vocês avaliarem o risco menor. Sabem o que é o risco menor? É quando vocês estão perante uma situação, várias situações, e vocês tentarem procurar a melhor solução, principalmente para que exista menos danos humanos. Ou seja, ok, se calhar bati e é só chapa. Quando o condutor se depara com 2 ou mais situações de perigo, ele terá de escolher qual a mais favorável para si e para os outros. Tentar evitar o acidente, sempre a primeira hipótese. Se for impossível, tentar minimizar o risco das vidas humanas. Isto é muito, mas muito importante. Estão a ver esse volante aí? Essas palavras que têm aí, acham que são importantes? Sem dúvida, certo? Falámos personalidade, certo? Ter motivação que vocês têm que a ter. Eu ainda ontem referi, por melhor que seja o vosso instrutor, se vocês não fizerem a vossa parte, eu posso dizer que um carro é azul, se vocês me amarrarem que é vermelho, esqueçam, é vermelho. E o instrutor não vai conseguir fazer nada de vocês. Portanto, eu não vou conseguir, o meu colega não vai conseguir, ninguém vai conseguir. Deixa-me pôr outra vez para trás. Certo? Memória, importante. Inteligência, experiência e aprendizagem. Isto faz tudo parte da tarefa da condução, faz parte da formação. A aprendizagem da personalidade, okay? O ter motivação, o termos boa memória, o sermos inteligentes no sentido de, ok, perceber o que é que podemos ir, até onde é que podemos ir. Não é sermos top dos tops, que ninguém é, toda a gente erra. Ok? A parte da experiência, sem dúvida alguma. Ok? É sempre, mas sempre importante vocês perceberem que a tarefa de condução não será apenas o tal controlo do veículo. É útil, obviamente, é fundamental termos uma postura correta enquanto conduzimos para termos chegarmos bem aos pedalzinhos, não é? Ui, eu estou mesmo à frente, ai que vergonha, conduzo mesmo em cima do volante. Paciência, é a posição correta para vocês conduzirem. Não vão andar todos esticados só porque parece mal estarem encostados ao volante, certo? Depois, obviamente, a importância das capacidades motoras, por isso é que vocês apresentam o atestado médico, certo? Temos que estar com as nossas capacidades físicas e psicológicas num bom nível, ok? Certo? Portanto, obviamente, é importante. E depois é parte de termos a percepção das coisas e ganharmos essa... Repara, estamos a falar de conforto no sentido de ir bem posicionado, não é ir deitado ao volante. Ok? Não é esse tipo de conforto. Eu sei que aquela situação de irmos... Lá está, que vocês associam o conforto em termos de condução de muitas vezes deitar o banco para trás. Não, o conforto é ir com as costas direitas, ali direitinho, e sentir-se confortáveis, não, entre aspas, no banco em si, mas sim a chegarem ao volante. Sim, mas isso tem que ser
o ambiente dentro do habitáculo do veículo, demasiadamente calor ou demasiadamente frio, afeta-nos e transmite-nos fadiga, cansaço. A outra parte é que nos deixa mais disponíveis, ok? Então, se nós tivermos super calor a pingar dentro do carro, nós começamos a sentir-nos mais cansados. Não estamos confortáveis dentro do veículo. E não estamos confortáveis, vamos estar, se calhar, distraídos com outras coisas que não aquilo que devemos estar. Ok? Está entendido, Júlio? Certo? Mas eu entendo essa parte, porque às vezes nós falamos em conforto, não é? E vocês acham que é tipo deitar o banco para trás ou qualquer coisa assim desse género. Não, nada disso. Ok? Pronto, muito bem. Depois, e passando para a parte seguinte, nós temos então as 3 etapas da condução. Ok? E as 3 etapas da condução, certo? São recolha da informação, tratamento da informação, ou também chamado análise e decisão, e temos a ação. As 3 etapas da função condução: recolha de informação, tratamento da informação, ou análise e decisão, e ação. Para vocês, qual é a mais importante? Pensem, muito bem, pensem numa conta de matemática. Uma equação de matemática. Já vou repetir. Pensem numa conta de matemática. Se vocês errarem logo na primeira conta, o que é que acontece? Qual é que vai ser o resultado? Errado. Ou seja, se nós falharmos na recolha de informação, que é a primeira recolha de informação, ok? Todo o resto, a análise e decisão, que é a segunda, se calhar já vai calhar mal, e a ação que nós vamos executar, que é a terceira, também vai calhar mal. É muito importante. Na recolha de informação, qual é os sentidos que nós utilizamos? Lembram-se? Essencialmente. Muito bem. Visão e audição. Qual deles o mais importante? Visão. Não vamos voltar a falar nisso. Ok? Certo? Portanto, muito importante. Para que a etapa da condução é necessário sentido, visão. Recolha para a primeira etapa, que é recolha da informação. E é na recolha da informação que nós fazemos a exploração perceptiva e visual, que é 90% do que nós recolhemos é através da visão, portanto é a tal recolha da informação visual que fazemos, e também é na recolha de informação que nós começamos a identificar, que é o ter o conhecimento e interpretação da informação. Começamos a identificar os sinais e o nome deles, começamos a identificar um determinado tipo de situação, certo? E o que vocês estão a ver aí à vossa frente, e eu parei aqui o vídeo por causa disto, é das coisas mais importantes na tarefa da condução. Vocês vão ser penalizados, vocês vão ter acidentes se não cumprirem o que está à vossa frente. Vocês não têm que olhar para a frente do nosso veículo. Para a frente do nosso veículo nós olhamos quando, por exemplo, estamos a estacionar. É ver se está a bater no carro da frente. Ou olhar para trás, é ver se estamos a bater no carro de trás. Certo? Nós, quando conduzimos, nós temos que olhar sempre... Ok? Faz refresh. Toda a gente me está a ouvir, certo? Ok? Portanto, pode ser qualidade da internet só se for. A minha não.
toda a gente está a ouvir, por isso acho que está tudo bem. Pronto. Portanto, olhem sempre o mais longe possível. Lá para a frente. E não fixem um ponto. Vocês não podem olhar só para a frente. Perceber um conjunto de situações, reparem, explorar sistematicamente o ambiente rodoviário. Olhar à vossa volta. Certo? Vocês têm que ter uma visão em 360 graus. 180 é os espelhos. Os outros 180 vocês têm que ir buscar. Estão a ver aquela imagem pequenina do lado direito em baixo? Sabem o que é que representa a parte verde? A parte verde, aquela da frente, é o nosso campo visual. A parte verde para trás, aquelas três, é a visão que vocês têm dos espelhos retrovisores. O retrovisor do lado esquerdo, o retrovisor central, ou seja, o retrovisor interior, e o retrovisor exterior do lado direito. Tá? Entenderam o que eu disse? O verde, o que está para a frente é o nosso campo visual, certo? E o verde, os verdes que estão para trás são o que nos dão os espelhos, os retrovisores exteriores. Ok? Deixa-me só. Ok? Perceberam ou não? Os outros estão a perceber o verde? O que é o verde? Sim? E o que é o amarelo? Alguém sabe? Já ouviu falar? Estou à espera que alguém fale. Não. O verde é os espelhos. O verde é os espelhos. O amarelo são os ângulos. O Gustavo está a dizer ponto cego. O que chama-se ângulos mortos. Vocês estão a olhar para o espelho. Aquela moto está lá. Aqueles motociclos estão lá. E vocês não estão a vê-los. Não conseguem vê-los por nenhum dos espelhos. Chamam-se ângulos mortos. E como é que vocês anulam esses ângulos mortos? Mexendo-se. Exatamente. Não podem ver só pelos espelhos. Os espelhos só vos dão 180. Vocês têm que ter uma visão em 360. E é aqui que isto falha. E falha muitas vezes. Outra coisa, quando nós estamos a fazer marcha atrás, porque isto é algo que não sei, porque a pergunta que vocês fazem sempre, quando estão a dar aulas de condução, e quando começam a fazer marcha atrás, eu digo, porquê é que não olhas para trás? E vocês respondem, eu estou a olhar para o espelho. Eu disse olhar para trás. E eles dizem, mas pode-se? A pergunta que vocês fazem normalmente, a maior parte, é pode-se. Não se pode. Vocês, quando estão a andar para a frente, estão a olhar para onde? Regra geral, a maior parte do tempo. Para a frente. Então, quando andamos para trás, para onde é que nós temos que olhar? Temos que olhar para os espelhos, certo? Mas podemos olhar para trás. Aliás, imagina que está lá uma criança. Acham que vocês conseguem ver a criança pelo espelho? Se calhar nem olhar para trás diretamente conseguem, quanto mais olhar para os espelhos. Então, onde é que está escrito que é proibido olhar para trás? É que vocês vêm sempre com a ideia que é proibido olhar para trás. Não. Imaginem que vocês têm um carro estacionado. Se calhar por aqui vocês até nem têm muita percepção pelo espelho, porque é uma imagem refletida. E a maneira mais fácil de vocês verem se estão longe ou perto do carro de trás é fazerem isto, andar para trás e fazerem isto. Mas vocês, na vossa ideia, não podem fazê-lo. Não está escrito em lado nenhum. Isso. Ok? Portanto, podem no fazer. Para além dos espelhos, olhar diretamente para os obstáculos. Porque é assim que vocês também têm. Oh, metes um cá fora a dizer, eu vou fazer pip, pip,
Pi, 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 certo? Também pode ser. O problema é que depois ele cobra-te. Ok. Ou como alguns que ligam a câmara e depois estão assim. Olhar para a câmara. É assim, é um instrumento de auxílio. Sem dúvida. Agora, posso-vos dizer que muitas vezes vocês vão pelo bip-bip, vão pelo sensor, que a maior parte dos carros agora tem, e ainda está hoje, ele já está a tocar e vocês já estão com medo, já estão a parar. E depois andam ali todos à rasca e ainda têm mais espaço para andar. Por isso é que se deve fazer sempre um contacto visual, para vocês terem mesmo a percepção. E para ganharem maturidade, para ganharem experiência e para começarem a ter noção dos limites dos veículos, até onde vocês próprios depois podem criar pontos. Olha, ok, eu estou perto, né? Porque há sempre aquelas dicas de, ok, vais andar, olha, quando, por exemplo, para sair de um estacionamento em segurança sem bater no carro da frente. Vocês andam para trás, se tiverem espaço, de maneira a verem as rodas, vocês quietos no vosso banco, a partir do momento que vocês virem as rodas do veículo que está à vossa frente, param, já saem. São dicas que depois vão ser-vos dadas, mas vocês próprios depois vão criar as vossas. Opa, eu faço assim, já sei que passa porque eu marquei este ponto e todas as vezes passam, pronto, passa. É só isso. Depois tenham um ver também a frente do vosso carro, a dimensão da frente do vosso carro, não é? Portanto, mas como eu disse, vocês puxando para trás, vendo as rodas do veículo da frente, vocês viram o volante todo e vão sair do estacionamento sem bater no da frente. São dicas. Ok? São situações. Pronto. Em relação à primeira etapa, a recolha de informação, é essencial que vocês façam isto. E depois, aquilo que já falámos também, de procurar um ponto de fuga em caso de emergência, ou seja, tal situação de tentarmos, ok, se calhar eu vou por ali e vou conseguir evitar o acidente, ou então, se existir o acidente, avaliarmos o risco menor, okay, minimizar o risco de haver danos humanos, ok? E a parte do ver e ser visto, da tal comunicação que tem que existir. Os piscas, a utilização das luzes, a utilização do sinal sonoro, essa comunicação que muitas vezes não existe e que faz com que uma pessoa vá distraído, uma pessoa que não interaja com o outro condutor e origine o acidente. Ok? Portanto, isto é... tudo faz parte da recolha de informação, ou seja, da primeira etapa. Na segunda etapa, ou na etapa B, digamos, que é o tratamento de informação, também é muito importante. Ela acontece muitas vezes ao mesmo tempo que a recolha de informação. E esta é parte do tratamento de informação que vai muito a favor, ou é utilizado muito da experiência que vocês vão ganhando. Ou seja, é uma parte em que a experiência vai nos ajudar cada vez mais a fazerem o tratamento o mais correto da informação, que é aquilo que muitas vezes até acontece antes da recolha da informação, é vocês estarem a contar com alguma situação, ou seja, é a antecipação que vocês fazem, é a previsão que vocês fazem e depois já é a parte seguinte, é a decisão que vocês tomam. Ou seja, o que é a parte da antecipação? Procurar o perigo antecipadamente. Bem, a bola pode vir a criança. É a previsão, prever o comportamento. Aquele veículo está a andar devagar, é provável que se calhar vá parar, ou está à procura, ou está perdido, ou está à procura de um estacionamento, que foi uma coisa que eu falei ontem. Ou seja, temos que ter a capacidade de prever. Pá, aquele carro parou, se calhar o condutor vai abrir a porta. Poderá abrir a porta, pode não estar a ver. Aquele peão está-se a aproximar, se calhar, será que não tem passadeira, mas será que ele não se vai lembrar de passar a estrada? Ok? Portanto, é isto. É a antecipação que vocês fazem da coisa. Vocês não vão travar em cima. Estamos numa rotunda. Vocês não vão fazer as coisas em cima. Vamos fazer antecipadamente. Quanto menor for a nossa velocidade de aproximação à rotunda, mais tempo nos vai dar para nós recolhermos a informação, saber se vamos ter que parar, se não vamos, se calhar, olha, aquele carro bem longe e não vou conseguir. Se formos mais rápidos, vamos ter menos tempo para avaliar. Portanto, é este tipo de situações que vocês também têm que prever. Okay? A decisão. Portanto, dentro do tratamento da informação, existe antecipação, existe previsão e existe decisão. Ok? Depois, na decisão, então é a escolha que nós fizemos. É a resposta motora que nós
Fizemos. E a partir do momento que executamos essa resposta, nós passamos então à ação. No tratamento de informação, a decisão é aquilo que eu pensei. Quando executo, então eu passei a executar uma ação. A ação é acionar um comando do veículo. Sempre que ouvirem falar em comandos do veículo, o que é que vocês acham que eu estou a referir? O que é um comando do veículo? Para que é que serve o comando da televisão? Para controlar, ou seja, mudar de canais, etc. Ou seja, tudo que nós temos no veículo, que seja caixa de velocidades, mais volante, muito bem, Júlio, travões, sem dúvida. Isso é, quando vocês acionarem os travões, quando vocês acionarem um acelerador, quando vocês acionarem uma embreagem e uma caixa de velocidades, ou quando vocês virarem o volante, isso vocês estão a executar uma ação no veículo. Ok? Estão a acionar um controlo do veículo. Portanto, normalmente quando se fala nisto na ação, vocês pensam, ok, a ação é sempre travar. Não, porque mediante a situação que vocês têm à vossa frente, a solução muitas vezes pode ser acelerar. Outras vezes pode ser simplesmente virarem um bocadinho o volante. Outras vezes realmente vamos ter que travar. Outras vezes até vamos ter que travar mais forte. E vamos ter que travar também com a caixa de velocidades. Utilizar a caixa de velocidades. Portanto, a execução de uma ação não vai ser só e apenas vocês travarem e imobilizarem o vosso veículo. Pode ser uma aceleração que pode resolver o vosso problema. Pode ser o desviar do volante. Ok? Como pode ser simplesmente terem mesmo que travar e parar o veículo, inclusive. Ou como pode ser travar e desviar o volante. Está entendido esta situação? As diferentes situações? As 3 etapas? Sim ou não? Sim? Lembrem-se de uma coisa. Lembrem-se de uma coisa. Nós temos que estar em alerta permanente. É um dos nossos melhores hábitos. O condutor, se estiver em alerta permanente, minimiza, ou seja, minimiza o risco de termos falhas na percepção, ou seja, falhas na tal recolha de informação, na percepção que temos sobre alguma situação. É extremamente perigoso e pode, obviamente, dar lugar a originar acidentes, conduzir um veículo ao mesmo tempo, por exemplo, que se pratica outras ações. Por exemplo, acender um cigarro, brincar com crianças no banco de trás, o uso do telemóvel, o programar o GPS que deve ser feito antes de iniciarmos a viagem, a situação do rádio, exceto agora estas situações, agora, normalmente tem os comandos do rádio no volante. Se olharmos, nós devemos de vez em quando, obviamente, eles dizem de 4 em 4 segundos, devemos olhar os espelhos, mas não vamos fixar o nosso olhar nos espelhos. É 4 em 4 segundos olhamos e voltamos a olhar para a frente, obviamente. Situações de às vezes termos um inseto dentro do carro e vamos enxutar. A situação de limparmos o vidro que está embaciado, em vez de termos a solfagem, ok, estamos a limpar o vidro. Tudo isto são motivos de distração. E isso pode originar o acidente. Ok? Dúvidas até agora? Tudo ok? Sim ou não? Apontem então a primeira palavra-chave. Bruna, está resolvido? Acho que era Bruna. Ótimo, ok. Se não qualquer coisa, quem perder alguma coisa da aula e ficar com dúvidas depois, manda mensagem e eu tento ajudar, ok? Sempre.
Primeira palavra-chave, número 78. 78. Cansados? Já faltou menos. Aguenta-se? Está tudo bem? Está tudo ótimo aí? Francisca, chega a mágoa, se faz favor. Ótimo. Muito bem. Vamos então à parte seguinte. Mais uma parte de veras importante. Portanto, estejam atentos mesmo, porque isto, para além de, mais uma vez, e neste caso, saem muitas perguntas sobre isto no vosso exame e nos testes que vocês ainda vão fazer. Vocês na plataforma vão ter aí 1001 testes para vocês fazerem, ok? Mas também vocês pensarem e refletirem neste tipo de situações e o que é que pode provocar algum tipo destas situações. Vamos então começar por falar no tempo de reação. Este tempo de reação, certo? Quem é que reage? Ou quem é que tem que reagir? Quem é que tem que reagir? O condutor, sem dúvida. Ok? Este tempo é contabilizado desde que o condutor vê o obstáculo, okay? E começa a travar. Normalmente, e para ser o ideal, tem que ser 1 segundo. Ou seja, nós vemos o obstáculo, decidimos que temos que travar e metemos o pé no travão. Se foi 1 segundo, se foi 5, se foi 10, se foi 11, isso é o tempo de reação. O tempo que o condutor demora a reagir. E esse tempo é contabilizado desde que o condutor vê até começar a travar. O que é que pode fazer? O que é que pode? Que tipo de fatores é que influenciam negativamente o condutor para que ele possa demorar mais tempo a reagir? São os fatores, que já falámos neles. Uma palavra só agora. E depois vamos identificar cada um. Exatamente do qual faz parte o álcool. Como é que chamam esses fatores que eu disse? Os fatores que influenciam diretamente o condutor chamam-se fatores internos. Pode ser então o álcool. Comecem a dizer ou escrever. Não, Marco, isso não. Fadiga. Sonolência. Certo? Álcool, medicamento, stress, fadiga, sonolência, drogas, muito bem. Estado emocional. Certo? Qualquer um destes fatores vai, obviamente, influenciar negativamente o condutor na condução, fazendo com que haja um aumento do tempo de reação. Vou pôr TR, ok? Toda a gente... Eu sei, esquece lá isso. O importante é vocês perceberem. Ok? Às vezes como letras, outras vezes como tis e acentos, esqueçam lá isso. O importante é vocês perceberem, ok? Tá? Portanto, qualquer um destes fatores internos existe, mas obrigada, Mariana, ok? Existe um aumento do tempo de reação.
O que é que diminui? Diminui a capacidade. O que é que diminui? A capacidade. Aumenta o nosso tempo de reação. Este condutor estava sob a influência do álcool. O que é que acontece ao seu tempo de reação? Existe um aumento do tempo de reação. O que é que acontece à sua capacidade? Diminui. Fica menos capaz para exercer o exercício da condução. Fica menos capaz para iniciar a condução. Dúvidas? Para já, normalmente não existe. Posso apagar? Ok. Agora, distância de distância de reação. A distância de reação é, entre aspas, igual ao tempo de reação, certo? Mas é os metros que o carro anda durante o tempo de reação. Ou seja, imagina que nós reagimos no segundo. O carro andou 5 metros, estes 5 metros são a distância de reação. Se for 10 metros que o carro andou, ou seja, é na mesma contabilidade desde o ver até começar a travar, ok? Mas não é segundos, obviamente, porque é uma distância, então é os metros. Se o condutor demorou 5 segundos, quantos metros é que o carro andou nesses 5 segundos? Certo? E o que influencia a distância de reação é também os fatores internos. Não é preciso estar aqui a escrevê-los outra vez, certo? Álcool, medicamentos, drogas. Pronto. Este condutor está sob a influência do álcool. O que é que acontece à sua distância de reação? É maior. O carro andou mais metros durante o tempo de reação, porque ele também vai reagir mais tarde. Se vai reagir mais tarde, vai andar mais metros. Mas, para além dos fatores internos, a distância de reação também é influenciada por outro fator. Fator qual? Alguém quer dizer? Já pus a primeira letra. Exatamente. Velocidade. Fácil de entender porquê? Vou explicar. Imaginem, eu ia a 50 km por hora. Isto é à sorte. Estou a dar valor à sorte. Eu ia a 50 km por hora. Demorei 1 segundo a pôr o pé no travão. O carro andou 5 metros. Ok? Eu ia a 100 km por hora. E a 100 km por hora. Demorei na mesma 1 segundo a pôr o pé no travão. Os metros vão ser os mesmos? Durante esse segundo, o carro andou os mesmos metros? Não andou. Como ia a mais velocidade, o carro andou mais metros. Portanto, o que afeta o tempo de reação são os fatores internos. O que afeta a distância de reação são os fatores internos e também a velocidade. Comecem já a juntar as coisas. Depois temos a distância de travagem. E a distância de travagem começa a ser contabilizada quando termina a reação. Ou seja, vai do começar a travar até o carro parar. Ou seja, eu pus o pé no travão, reagi, o carro andou X metros, a partir do momento que está lá o meu pé no travão, o que começa a ser contabilizado é
os metros da distância de travagem. E o que é que pode fazer com que a distância de travagem, com que a travagem seja mais longa? Aqui já vão entrar os fatores externos. Como, por exemplo, estado da via. Como é que a via pode estar? Exatamente. Com óleo, com areia, com neve. Percebido? Mais estado do veículo. O que é que o veículo pode ter? Deficiência nos travões, pneus, exatamente, carecas ou gastos. Mais, o que é que pode afetar a travagem? O carro circular andar mais metros. Também a velocidade e inclinação da via. Se formos a 100 em plano e se formos a 100 a descer, onde é que a distância de travagem vai ser maior? Ou vai ser igual? Vamos a 100 km por hora numa reta ou a subir e vamos a 100 a descer. Na descida, a distância de travagem vai ser maior. Ou seja, a distância de travagem também é influenciada pela inclinação da via. E por isso é que está aqui. Ou seja, o que é que nós temos até agora? Para vos ajudar mais um bocadinho ainda. É para depois irmos descansar. Não é isto que eu queria. O que é que nós temos até agora? Temos algo assim. Ver, começar a travar, parar. Distância de reação, distância de travagem. Perceberam este esquema ou não? Certo? É o que nós temos. O que é que vocês acham que vai ser a soma das duas? Ou seja, vai do ver ao parar. O que é a soma das duas? A distância de paragem, que é a que nos falta aqui. Posso apagar? Posso apagar ou não? Sim? Foi muito rápido. Foi muito rápido? Não foi muito rápido. Estamos sentados todos. O que é que eu acabei de dizer? Acabei de dizer que a distância de paragem é igual... Onde é que está aqui? Oi. A distância de reação mais a distância de travagem. Percebido ou não o que eu estou a dizer? A soma da reação dos metros que o carro andou na reação e nos metros que o carro andou na travagem é a distância de paragem. Ou seja, a distância de paragem é afetada pelos fatores internos, pelos fatores... Vocês vão perceber porque é que eu já estou com este trabalho todo. Externos, pela velocidade, por exemplo. Isto é matemática, certo? Querem que faça contas? Este condutor demorou 3 segundos. Desculpem, o carro andou 5 metros no tempo na distância de reação. Mais, andou 15 metros na travagem. Então, a distância de paragem foi de 20 metros. Certo? Ou seja, tudo vai afetar a paragem. Correto ou não? Mas está percebido isto ou não?
Ninguém diz nada. Sim? É isso, Mariana, é assim mesmo. Ok. Agora, vamos aqui rápido. Repare, o que é que afeta a reação? Fatores internos e velocidade. O que é que afeta a travagem? Fatores externos e velocidade. O que é que afeta a paragem? Fatores internos, fatores externos e velocidade. Posto isto, quero que me respondam a isto. Fator internos, álcool, drogas, fadiga, medicamentos. O que é que acontece à distância de reação quando nós estamos perante álcool, drogas, fadiga, medicamentos? Aumenta. O que é que acontece à distância de travagem quando nós estamos com o álcool, drogas, fadigas, medicamentos? Ei, caralho, estão a todos a bloquear agora. Estou à espera de mais respostas. Ô Hugo, estás aí na aula? Pensa no que estás a dizer. Pensa no que estás a dizer. Houve alguém que respondeu diminui. A travagem diminui. Então vamos todos a beber álcool. Vamos todos beber álcool porque a travagem diminui. Qual é que foi a menina que respondeu é igual? Que eu já esqueci-me do nome. Peço desculpa. E merecia destaque. Que se acusa a menina que respondeu igual. Muito bem, Isabel. É igual, sem dúvida. O que eu disse? Olha, reparem, eu escrevi várias vezes. Vocês estarem com o álcool vai fazer com que o carro demore mais tempo a travar ou vai fazer com que vocês demorem mais tempo a pôr o pé no travão? O que é que nós acabamos de falar? Se o carro não travar, se o carro não travar mal, se tiver os pneus carecas, certo? Tem a ver com o álcool. Esses metros que o carro anda, depois de pôr... Nós podemos, estamos com o álcool, demoramos a pôr o pé no travão, certo? Mas depois já pusemos. Se já pusemos, se alguma coisa falhar, não tem nada a ver com o álcool. Por isso é que eu escrevi aqui várias vezes. Eu escrevi aqui. Olha, reparem. Eu disse, distância de reação é afetada pelos fatores internos e pela velocidade. Eu não pus aqui... Na distância de travagem, eu não pus aqui fatores internos, pus os externos. E quais é que são os externos? Nós falamos. Estado do veículo, estado da via, velocidade e inclinação da via. Então, por isso é que eu faço, ainda por cima eu faço. Vocês não encontram isso em lado nenhum. É igual. O álcool, a droga, o medicamento não afeta a travagem. E é aqui que vocês erram. E isto é tipo... tem lógica. O que eu estou a dizer tem lógica. Não é uma coisa que vocês têm que decorar. Tem a lógica. Agora, reparem. O que é que acontece à paragem? Se é este mais este é igual àquele, é uma conta de matemática. Se este aumentou, aquele manteve, este vai ser maior na mesma. Se nós formos aqui, o que é que eu disse? A distância de paragem é afetada pelos internos, pelos externos e pela velocidade. Ou seja, aumenta. E agora, estado da via e estado do veículo tem alguma influência na minha reação? Não tem. Tem influência na travagem? Sim, senhora, aumenta.
E, obviamente, tem influência na paragem. E agora reparem, qual foi o fator que eu disse que influenciava em todas? Velocidade, velocidade, velocidade. Ou seja, a velocidade aumenta a minha distância de reação, aumenta a minha distância de travagem e aumenta a minha distância de paragem. Anotem isto. Isto vai ser recalcado. Vocês vão ter acesso outra vez a isto. Não só pela gravação, mas pela aula de segunda-feira, como eu disse. Tudo cansado? Vamos descansar 10 minutos? Sim ou não? Segunda palavra-chave. A próxima é super curta, é rápido. Vamos perder mais tempo a explicar a Drive Box do que em aula, ok? Portanto, já tenho muita informação hoje e muita informação útil para sempre. Segunda palavra-chave, número 97. Segunda palavra-chave, número 97. Se quiserem, podem lá validar já a aula, se quiserem. Fazemos uma pausa, então? 10 minutos? Pronto. Máximo, eu inicio a próxima aula às 11h10. Inicio a próxima aula às 11h10. Ok? Eu vou já abrir. Quem quiser entrar pode entrar. Vai ficar aberto a aula. Mas às 11h10 começa a dar a aula. Estamos 22. Espero bem que estejam na mesma. 22 ou mais até agora. Se quiserem entrarem mais. Ok? Até já então.